Aprovados! A Lei 8.112, que trata sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, dentre outros temas, a lei também prevê as regras do processo administrativo disciplinar. Assim, quando o servidor público federal pratica uma infração administrativa, será julgado e punido conforme o disposto na Lei 8.112, de 1990. O artigo 127 da Lei 8.112 traz as penalidades disciplinares que podem ser imputadas ao servidor público federal. Primeiro, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Já a demissão, ela está disciplinada no artigo 132, que traz as hipóteses legais da Lei 8.112, no qual será aplicada a pena de demissão. E são elas: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas e as transgressões dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Um policial rodoviário federal foi flagrado recebendo R$200 de propina de um caminhoneiro. E após todo o processo administrativo disciplinar, tendo sido provado o fato, o servidor foi punido com a pena de demissão. A autoridade administrativa fundamentou o ato de demissão no artigo 132, inciso 1 e inciso 11 da Lei 8.112 de 90, que diz: a demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, inciso 1, e o inciso 11 é corrupção. O servidor demitido, ele impetrou um mandado de segurança, alegando que a punição aplicada violou o princípio da proporcionalidade. Isso porque ele possuía quase 20 anos de serviço, sem notícia de qualquer infração anterior, e a propina recebida foi apenas de R$200. Logo, a autoridade administrativa deveria ter aplicado a ele apenas uma pena de suspensão. E ele fundamentou o mandado de segurança invocando o artigo 128 da Lei 8.112. E o artigo 128 diz o seguinte: na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. E a tese do autor pode ser acolhida pela jurisprudência do STJ? A resposta é não. Se a conduta praticada pelo servidor se enquadrar em um dos incisos do artigo 132 da Lei 8.112, a autoridade tem o dever de aplicar a pena de demissão, não havendo discricionariedade, ou seja, não há liberdade para que se comine sanção diversa. Configurada a hipótese do artigo 132 da Lei 8.112, o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Logo, deverá ser aplicada a pena de demissão sob o risco de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso. Não há que se falar, portanto, em desproporcionalidade da pena, já que informada pelo princípio da legalidade estrita, não há margem para dosimetria da sanção pelo administrador. O artigo 132 da Lei 8.112 é taxativo quanto à incidência da pena de demissão, não podendo ser afastada a penalidade por razões de proporcionalidade ou razoabilidade. Assim, o artigo 128 da Lei 8.112 não serve para afastar a aplicação da pena de demissão, quando a situação se amoldar em um dos incisos do artigo 132. O artigo 128 somente incide na análise da aplicação das sentenças, da aplicação das sanções de advertência ou suspensão. Lembrando que esse mesmo entendimento vale para a cassação da aposentadoria. Se o servidor pratica conduta que se amolda às hipóteses de demissão lá do artigo 132 e no curso do processo administrativo ele se aposenta,
o administrador possui o dever de aplicar a pena de cassação de aposentadoria nos termos do artigo 127, inciso 4, combinado com o artigo 134. O 127, inciso 4, prevê a cassação de aposentadoria e olha o que diz o artigo 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Esse assunto é tão importante para a jurisprudência do STJ que o STJ fez a súmula 650. E a súmula diz o seguinte: a administração pública, quando se vê diante de situações em que a conduta do investigado se amolda às hipóteses de demissão e de cassação de aposentadoria de servidor público, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa. Bom, aprovados, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todas as aulas, dicas, todos os conteúdos, jurisprudência, tudo para ajudar no seu concurso. Segue a gente no Instagram, @deltathiagopaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com e faça parte do grupo aberto do Telegram, cujo link você encontra na descrição deste vídeo.